Pessoal, hoje eu queria falar sobre generosidade. Generosidade é o assunto que eu gostaria de falar com você hoje. Amém? O que é ser generoso? O que significa ser generoso? Como nós entendemos a generosidade nos dias atuais? Será que você é uma pessoa generosa? Será que a igreja é uma igreja generosa? Vamos falar sobre isso hoje, vamos aprender sobre isso hoje, para que Deus possa falar com você. Amém? Abre a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Eu quero ler alguns versículos com você, a partir do versículo 8. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8. Glórias a Deus. Gente, o texto diz assim: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Atente para a palavra graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda obra. Como está escrito: Ele deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça, atente para a palavra justiça, dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Eu queria que você desse bastante atenção a essas duas palavras, graça e justiça. Hoje nós vamos falar sobre generosidade. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que tem estado tão em voga. Muitas pessoas falam sobre generosidade, falam que nós temos que ser generosos, falam que nós precisamos ser pessoas doadoras, pessoas que colaboram com o próximo. E com isso, surge a dúvida: o que é mesmo ser generoso, queridos? Será que ser generoso é entregar uma cesta básica em uma comunidade carente? Será que ser generoso é doar parte do seu tempo para fazer o bem para o próximo? Será que ser generoso é fazer tudo isso, fazer uma selfie e colocar no Facebook? Será que ser generoso é fazer sopão e colocar lá no Facebook, colocar na TV? O que é ser generoso? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre isso que essa mensagem trata, e eu gostaria que você, nesse momento, estivesse preparado para aprender com aquilo que Deus já me ensinou durante esta semana. Então eu queria que você orasse comigo rapidamente, amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, acreditamos, Pai, que o Senhor está conosco. Cremos, ó Deus, que a Tua presença é vigorosa na casa dos Teus filhos e aqui também. O Senhor é onipresente, cremos na Sua onipresença, na Sua força poderosa sendo derramada sobre todos nós. Por isso, Pai, nos abençoa neste momento para que nós possamos, após esse tempo de louvor, ter também um tempo de palavra. O Senhor é soberano, Deus. O Senhor sabe todas as coisas, é o Senhor quem nos abençoa. Por isso, Deus, nos dá essa capacidade agora, em nome de Jesus. Atualmente, a generosidade está em voga. As pessoas falam o tempo todo em generosidade. Dentro das organizações não governamentais, quer sejam elas religiosas, místicas ou não, a generosidade é o que move essas organizações. A igreja é movida em torno da generosidade. E quando nós olhamos para isso, começamos a pensar sobre como é que nós devemos ser generosos. Você vai se lembrar que recentemente nós pregamos uma mensagem e eu quero recomendar fortemente que, para complementar esta mensagem que eu estou pregando, você ouça esta mensagem também. Nós temos uma mensagem chamada Não se doe demais. E é uma mensagem importante porque ela faz um paradoxo em relação ao que nós estamos pregando hoje, de modo que é importante que você ouça também.
Mas a generosidade que nós falamos está em voga, é algo que as pessoas estão falando tanto. É algo que tem trazido algumas dificuldades para nós, porque quando nós somos generosos, em geral nós esperamos receber algo em troca. A generosidade nos dias atuais nos leva a crer que é necessário ter algo em troca da nossa generosidade. Então, eu sou generoso, eu sou generosa e por causa disso eu mereço ter algo em troca. E este pensamento não é um erro, porque quando nós avaliamos a forma como nós fomos educados, como nós somos educados, é assim que nós entendemos. A cultura ocidental basicamente é formada pela cultura greco-romana. A nossa filosofia é grega, o nosso direito é romano. De forma que sempre que nós pensamos em alguma coisa, essa formação greco-romana, a religião judaico-cristã, ela forma o nosso entendimento e nos faz pensar sobre generosidade a partir daquilo que os romanos entendiam como generosidade. Sabe, queridos, eu me lembro de um tempo que eu estudava uma matéria chamada OSPB, Organização Social e Cívica, para aprender a respeito do Brasil, para aprender o que é moral, para aprender o que é ética. E eu me lembro que naquela época a gente não lia Paulo Coelho, nem fazia resumo do Paulo Coelho. A gente não assistia vídeo do Felipe Neto e fazia resumo do Felipe Neto como trabalho. Nós estudávamos Sócrates, Platão, na 7ª, 8ª série. E Platão tem uma obra chamada A República, onde ele fala sobre a política e a estrutura de organização política romana, e ele baseia essa estrutura em retribuição. De modo que tudo aquilo que nós fazemos deve ser retribuído de alguma forma. Aristóteles cria um pensamento de igualdade. Só que ao mesmo tempo que ele pensa nessa ideia de igualdade, ele também pensa em uma ideia de equanimidade. Então ele diz assim: tratemos os iguais como iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. Significando que a retribuição por aquilo que nós somos, ou a retribuição por aquilo que nós temos, ela deve ser proporcional àquilo que o outro eventualmente não tem. Então nós devolvemos na proporção em que o outro não tem. Porém, nós precisamos receber algo em troca. E talvez você fale, mas pastor, tudo isso que você está falando não está na Bíblia. Mas está sim. Quando você olha, por exemplo, Jesus olhando para aquela viúva pobre e vendo várias pessoas ofertando um valor altíssimo, e Jesus não dava bola para eles. Mas quando aquela viúva pobre vai lá e oferta a única coisa que ela tem, Jesus diz, ela ofertou mais do que todos os outros. Por quê? Porque ela deu daquilo, do pouco que ela tinha, ou tudo o que ela tinha. Quando Jesus entra na casa de alguns homens religiosos, e de repente uma mulher entra, abre a porta, pega um vaso de perfume caríssimo e começa a derramar nos pés de Jesus, e limpar os seus pés com os seus cabelos, secar os seus pés com os seus cabelos. Jesus então ele faz uma política de retributividade, falando com aqueles homens, olha, vocês basicamente não me deram o que essa mulher deu. Jesus, ele faz este paradoxo, tentando demonstrar que generosidade não é receber em troca, generosidade é simplesmente entregar aquilo que nós podemos para as outras pessoas. Romanos capítulo 4 e versículo 4, a palavra de Deus, ela diz que quando nós recebemos o salário não é favor, não é pago como favor, mas ele é pago como dívida. Significando que quando nós trabalhamos, nós recebemos em troca única e tão somente aquilo que nós merecemos. De modo que ninguém está fazendo nada por ninguém, nós estamos recebendo aquilo que nós fizemos por merecer.
A questão, queridos, é que quando nós pensamos na generosidade, conforme Deus nos ensina, ela sai desse âmbito de retributividade, conforme dizia Platão, conforme dizia Aristóteles, enfim. E nós entramos na justiça divina, que é isso que nos interessa. A questão é que nós fomos educados conforme estes pensamentos, e nós somos assim até hoje. Quando nós damos alguma coisa, nós queremos receber algo em troca, nem que sejam muito obrigado. E esse é o ponto-chave daquilo que eu quero colocar hoje no seu coração. O grande problema da religião é que a religião aprendeu a fazer algo em troca. Nós aprendemos a ser generosos, mas aprendemos a ser generosos recebendo algo em troca. Só que é interessante, queridos, porque quando nós olhamos Mateus capítulo 6 e versículo 3, a palavra de Deus ela diz o seguinte: olha, quando você der uma esmola, o que a sua mão esquerda fez à direita, não veja. É tão simples, mas é tão estranho, porque na grande maioria das vezes as pessoas elas não sabem isso. Então elas entendem que quando elas fazem algo para Deus, elas precisam necessariamente receber algo em troca. E esse é o problema, pessoal, que nós estamos vivendo na atualidade. A generosidade que Deus nos ensina não é uma generosidade retributiva, mas a generosidade que Deus nos ensina é uma generosidade que nos é reportada como justiça. Sobre isso, queridos, eu separei 3 tópicos apenas e eu queria falar com você, continuar falando com você sobre isso, para que você possa então compreender estas coisas. A primeira coisa importante que nós precisamos compreender é que a generosidade, conforme nós entendemos, não significa a generosidade que Jesus criou para nós. Então eu gostaria que você escrevesse isso. A generosidade, conforme nós entendemos, não é a generosidade que Jesus criou para nós. Por quê? Porque sempre que nós pensamos em ser generosos, nós esperamos algo em troca. Só que Deus não nos ensinou assim. João capítulo 3 e versículo 16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E esse tal maneira representa algo insofismável, é algo que nós não podemos explicar, é algo que nós não podemos compreender, é um padrão de amor que não é eros, não é filéu, não é storge, não é um amor que se possa explicar. É um padrão de amor inexplicável. E esse padrão de amor inexplicável nos leva a ter um Deus sacrificado em nosso nome sem que Ele peça nada em troca. Porque Ele não diz que nós somos obrigados a adorá-lo. Ele não diz que nós somos obrigados a nos submeter a Ele. Ele não diz que nós somos obrigados a estarmos na igreja todos os domingos. Ele não diz que você é obrigado a estar agora neste culto online assistindo. Não. A única coisa que Ele diz é: olha, se você estiver disposto a obedecer, você vai comer os melhores frutos desta terra. Isaías capítulo 1 e versículo 19. Então Deus, Ele fala para nós dessa maneira. Ele diz: olha, se você estiver disposto, eu tenho algo para você. Se você estiver disposto, eu posso fazer algo por você. Mas se você não quiser também, é problema seu. Você faz o que você quiser da sua vida. A vida é sua. O livre arbítrio é seu. É você quem decide o que você faz da sua vida. Não é Deus quem tem que decidir o que você vai fazer da sua vida. Porque Ele graciosamente já entregou tudo que Ele poderia ter entregue para você. E Ele não pediu nada em troca. Por quê? E eu gostaria que você escrevesse isso. Porque a generosidade para Deus não é uma questão interior. A generosidade para Deus é o que Ele reporta como justiça. Então, se nós queremos ser justos, nós necessariamente precisamos ser generosos com Deus. É isso que Deus nos ensina o tempo todo. Mateus capítulo 20, a palavra de Deus ela conta uma parábola. A parábola fala a respeito de 2 homens. Um devia uma quantidade de prata,
No grego está escrito que eram 35 quilos de prata, muita prata. Este senhor, este homem incompassivo, ele é chamado pelo rei para entregar algo. Ele é chamado pelo rei para dar algo a ele. E quando ele chega para falar com o rei perdoa ele dessa dívida. O rei fala com ele: olha, você não precisa fazer nenhum pagamento, porque ele implorou pelo perdão, então ele recebe o perdão. E ao receber o perdão, ele encontra logo depois um outro homem, e este homem, então, ele devia 100 moedinhas de prata, não dava 200 gramas de prata, e por causa disso, esse mesmo homem que foi perdoado, ele pega aquele senhor, escraviza ele, coloca ele na prisão, pede para que ele seja torturado. Não houve ali a generosidade que ele havia acabado de receber. Isso então é o que nós precisamos aprender. Nós precisamos compreender que a generosidade não está ligada àquilo que nós recebemos em troca, mas é pura e simplesmente uma qualidade que nós precisamos ter. Você precisa ter e eu preciso ter esta qualidade. Generosidade para Deus é justiça. Generosidade para Deus é aquilo que nos faz ser justo. E a palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 1 e versículo 17, que o justo, ele viverá pela fé. É a fé que nos move, é o evangelho de Deus que revela a justiça de Deus que nos move. É isso que tem que fazer de nós pessoas justas. Não o fato de nós darmos esmola, não o fato de nós trabalharmos para alguém, não o fato de nós fazermos algo pelas pessoas, não é isso, mas a justiça de Deus, ela fala para nós que precisamos ser o quê? Generosos. E a generosidade é o que está faltando para nós, mas não como uma qualidade, mas sim como algo que está dentro de nós, faz parte de nós. Eu sou generoso não porque eu preciso receber algo em troca, eu sou generoso única e simplesmente porque eu amo você de tal maneira que isso me faz ser generoso, amém? Então a generosidade é algo que está dentro de mim, é algo que sai de dentro de mim, mas não é algo que me faz ter nada em troca. Quando eu sou generoso com outra pessoa, eu não preciso esperar nada em troca. É isso que Deus está nos ensinando. É isso que Deus está nos ensinando. E nós precisamos compreender desta maneira, nós precisamos compreender desta forma. Porque quando nós começamos a compreender diferente, esta palavra aqui, ela passa a ser corrompida, porque nós não estamos mais ouvindo, lendo a palavra de Deus conforme Jesus Cristo nos ensinou, mas nós estamos lendo a palavra de Deus conforme os romanos nos ensinaram. E essa cultura romana, grega, esse sistema de pensamento, de dominação de pessoas, que trabalha com retribuição, olha, você me dá alguma coisa que eu te dou outra, é o toma lá da cá espiritual. Nós começamos muitas vezes a fazer isto com Deus, e Deus, Ele não nos ensinou dessa maneira, Ele não te ensinou dessa maneira. Nós estamos aqui para trabalhar conforme a palavra de Deus nos ensina lá em Atos capítulo 2 e versículo 42. Ali a palavra de Deus, ela nos ensina o seguinte, que as pessoas, elas vendiam as suas propriedades, traziam o dinheiro, dividiam entre as pessoas necessitadas, mas o principal que está escrito ali é que as pessoas faziam aquilo com alegria e inteireza de coração. Amados, as pessoas não precisam querer nada em troca, as pessoas não precisam querer nada a mais, nós só precisamos ser generosos, porque nós precisamos ser generosos. Ah, pastor, mas que explicação boba, mas é isso. Você só precisa ser generoso porque você precisa ser generoso. Pastor, aonde que isso pode me ajudar? E eu entro agora no segundo tópico desta mensagem. O grande problema que nós temos, queridos, é que nós nos tornamos generosos esperando algo em troca. E toda vez que você faz alguma coisa para alguém,
você fica esperando um dia, um momento, uma hora, em que essa pessoa ela vai olhar para você e ela vai te dar alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa por você. Então, queridos, se você quer tirar esse peso das suas costas, se você quer tirar esse pensamento, que muitas vezes leva você a uma vida de perdição e de pecado, porque se nós não perdoamos pessoas, nós também não conseguimos ser perdoados. Então veja, é necessário tirar esse peso das nossas costas. E quantas pessoas nós conhecemos que vivem assim? Eu indiquei fulano para um emprego, e ele entrou naquele emprego, ele nunca me disse muito obrigado. Eu fui na casa daquela pessoa, eu orei por ela, eu ajudei aquela pessoa durante muitos anos, eu trabalhei com aquela pessoa, e essa pessoa, ela me abandonou, ela me esqueceu, ela faz de conta agora que eu não existo. E daí? Você amou essa pessoa de tal maneira que deu todo o seu tempo, o seu amor e o seu carinho para ela, para que ela cresça e assim não perecesse. Percebe isso? Quando nós começamos a entender as coisas dessa maneira, significa para nós que eu vou fazer por você e pronto, acabou. O que eu vou fazer por você não interessa, eu fiz porque eu quis fazer. Eu te ajudei porque eu quis te ajudar, eu trabalhei por você porque eu quis trabalhar. Eu me esforcei, você se esforçou por uma pessoa porque você quis. A pessoa não te pediu, e se ela te pediu, você aceitou ajudar. E se você aceitou ajudar, pronto, acabou. Aquilo que a mão esquerda fez, a direita não veja. A mão esquerda é a mão da bênção, a mão direita é a mão da justiça. É isso que Jesus está dizendo. Sabe por quê? Porque para Deus, generosidade e justiça são a mesma coisa. Eu sou generoso porque eu sou generoso. Eu não preciso ter a qualidade de generoso. Eu não preciso criar uma imagem de generosidade para mim. É isso que Deus está falando. Por isso que ele fala com aqueles religiosos: olha, quando vocês dão o dízimo da hortelã, vocês dão o dízimo do cominho, vocês fazem todas essas coisas, mas olha, não é isso que vocês precisam fazer, vocês tinham que fazer isso. E aí Deus começa a dizer para as pessoas o que é que elas precisavam fazer. Eu falei agora há pouco para você, Mateus capítulo 20, mas é Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 20, a palavra de Deus, ela fala algo diferente para nós. A palavra de Deus, ela conta a história daqueles servos, daqueles homens que trabalhavam na vinha, lembra? E a palavra de Deus diz que o dono da vinha, ele saiu logo cedo na palavra de Deus, é 6 horas da manhã, às 6 horas da manhã ele trouxe um grupo de pessoas para pregar, para colher os frutos na vinha. E aí depois das 9 horas da manhã ele vai lá e traz mais pessoas para colher os frutos na vinha. Depois meio-dia ele sai de novo, às 3 horas ele sai de novo. E aí, quando é 5 horas da tarde, ele vai falar com as pessoas. E quando ele olha aquelas pessoas num sol causticante, ele fala: "Ei, o que vocês estão fazendo aqui, meu?" Aí ele fala: "Olha, ninguém contratou a gente está aqui, a gente precisa trabalhar. Nós precisamos de 1 denário, que significa um dia de trabalho." E aí ele olha para aqueles homens: "Não, faz o seguinte, vão trabalhar vocês também." E aí aqueles homens, eles vão trabalhar e durante 1 hora eles ficam ali na vinha colhendo. E quando eles acabam de colher, o dono da vinha fala com o seu encarregado e fala: faz o seguinte, chama aqueles caras que começaram a trabalhar por último. Chama eles lá que eu quero pagar eles primeiro. E aí eles sentam lá na contabilidade, não está na Bíblia, eu estou aqui confabulando com você. Eles sentam lá na contabilidade, ele puxa 1 denário da carteira e fala: "Olha, está aqui." Mas no versículo 21 de Mateus capítulo 20, a palavra de Deus diz que aqueles homens que chegaram cedo, eles disseram o seguinte, eles falaram: "Olha, que negócio é esse? Nós que estamos aqui trabalhando cedo, enfrentamos o sol causticante do dia, trabalhamos o dia inteiro e você então vai pagar eles primeiro, você então vai dar a mesma coisa que deu para eles, você vai dar para nós, então você está nos comparando com aquelas pessoas que só trabalharam 1 horinha, mas está errado isso daí."
E aí ele disse o seguinte, fala, meu amigo, chega aqui, deixa eu falar uma coisa para você. O que foi que nós combinamos? O que foi que nós combinamos? A gente não combinou de pagar um denário? Não era um denário que eu tinha que te pagar? Então pronto, meu, não discute, está aqui o seu denário. O dinheiro é meu. Vocês agora vão querer impedir que eu seja generoso com esses homens? Sabe o que significa isso, queridos? Significa que aquele homem que está nessa palavra, ele olhou para aquelas pessoas e ele disse, esses caras, se eles ficarem aqui, eles vão morrer de fome. E se eles morrerem de fome, eu, que tenho condições de pagar, vou ser culpado, porque a justiça divina, a justiça de Deus, ela diz que eu preciso ser generoso. Provérbios capítulo 11, versículo 25, generoso, ele vai prosperar, aquele que traz alívio será aliviado. Significa então que aquele homem, ele conhecendo a palavra de Deus, ele olha e fala, eu tenho que ser generoso com eles, porque senão eu não vou ser justo. Então ele não se importa com aquelas pessoas que começaram a trabalhar cedo. Simplesmente ele olha para aquelas pessoas e dizem assim, ó, vocês vão ganhar a mesma coisa. Sabe, queridos, a gente tem que parar com esse negócio, aí eu estou orando mais do que o outro. Eu estou trabalhando mais do que o outro. Eu estou lutando mais do que o outro. Eu estou fazendo mais do que o outro. Percebe? A palavra de Deus, ela diz aqui em Mateus capítulo 6, eu quero ler com você a partir do versículo 19, olha aqui, ó. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 21 para adiantar, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o seu coração não for generoso, você também não é justo. Se você não for justo, a justiça de Deus não está com você. E se nós não estivermos debaixo da justiça de Deus, nós também não estamos debaixo da graça de Deus. E amados, a graça de Deus é o que abre o portal para todas as outras coisas. Sabe o que é graça de Deus? Eu não mereço, mas Ele me deu. Você sabe o que é misericórdia de Deus? Eu não mereço, mas eu implorei e Ele me deu. Você sabe o que é perdão de Deus? Significa o seguinte, eu não mereço, mas eu simplesmente pedi e Ele deu, com uma condição, eu também dei. Quando nós entendemos a diferença entre graça, misericórdia, perdão, nós começamos a entender o que é justiça. Justiça simplesmente é algo que a gente não pediu e recebeu. Isso é justiça para Deus. Não é a justiça greco-romana, não é a justiça de Platão, não é a justiça de Aristóteles, não é essa justiça da cultura ocidental que nós vivemos, mas é a justiça divina que precisa estar na sua vida. Por último, eu quero falar para você o que está aqui na palavra de Deus também. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. O que Deus está falando aqui, queridos? Que Ele, diante da sua justiça, a única coisa que Ele quer é que você transborde em graça, é que você transborde em misericórdia, é que você transborde naquilo que Ele pretende que seja levado para a eternidade. Então, nós não levamos para a eternidade o nosso ouro e a nossa prata. Nós levamos para a eternidade a graça e a misericórdia de Deus, porque é isso que abre o portal para que nós possamos chegar até lá. 2 Coríntios capítulo 8, a palavra de Deus, ela diz, 2 Coríntios capítulo 9, a palavra de Deus, ela diz, a partir do versículo 8, aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Mas aquele que semeia fartamente, fartamente vai colher. Só que depois o texto diz assim, cada um dê conforme propôs o seu coração. Presta atenção numa coisa, quando Deus fala cada um dê conforme propôs o seu coração, Ele está dizendo que a justiça e a generosidade não é algo que está na mente, é algo que está no coração. Percebe?
E aí ele diz assim, olha, não com pesar e nem por obrigação, mas com alegria. Então a justiça de Deus, que não é retribuição, a justiça de Deus, que é simplesmente generosidade, ela nos ensina que nós precisamos fazer isso tudo com alegria. E quando nós fazemos isso tudo com alegria, a palavra de Deus, ela diz que nós recebemos o quê? Graça e misericórdia. E todas as outras coisas, elas vêm atrás, como um cometa. Elas vêm atrás de você, a prosperidade vem atrás de você, as bênçãos materiais vêm atrás de você, a alegria vem atrás de você, tudo vem atrás de você. Acredite dessa forma, generosidade não é esperar algo em troca, não é dar esperando algo em troca. Generosidade significa você pegar esta palavra que está aqui e compreender que através desta palavra, você vai atingir um nível que as pessoas que vivem nesta cultura que nós aprendemos, em que nós fomos mergulhados, vivem. Então, quando você der, quando você fizer, você simplesmente vai falar, Deus, está feito. Eu fiz porque eu amo pessoas, eu fiz porque eu amo Jesus Cristo. Mas eu não quero nada em troca. Eu não espero nada em troca. E aí, querido, você vai virar as costas. E quando você virar as costas, você não vai ter mais peso nenhum na sua vida. Você simplesmente vai ter ajudado alguém. E olha, talvez você esteja pensando assim, é mesmo, um dia na Praça da Sé, uma pessoa passou e eu dei um dinheirinho para ela. Um dia um irmão que apareceu na igreja precisou de uma ajuda e eu ajudei. Olha, querido, eu vou mais dentro aí. Um dia você vai falar assim, eu fiz tudo pelos meus filhos e eles não me deram nada em troca. E daí? Você fez porque você ama os seus filhos. Exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Ah, eu fiz pela minha esposa e ela não me deu nada em troca, ela nunca fez nada por mim. E daí? Você fez porque você ama a sua esposa. Ah, eu trabalhei pela minha igreja, mas o pastor, mas os obreiros nunca fizeram nada por mim. E daí? Você fez porque você ama, porque você ama. Se você fizer isso, aquele peso que está nas suas costas simplesmente vai embora. Percebe? E Provérbios, capítulo 11, versículo 25, que diz que o que dá alívio será aliviado, vai ser verdade para você. Você vai ser aliviado. Fala, ufa, e daí que eu fiz, meu? E daí que eu ajudei? E daí? O importante é que eu amo pessoas. O importante é que eu amo os meus filhos. O importante é que eu amo o meu esposo. O importante é que eu amo o meu ministério. O importante é que eu amo e pronto. É só uma questão de amor. Porque a justiça de Deus é amor. A justiça de Deus é generosidade. A justiça de Deus não é retributividade. Não é assim, você me dá que eu te dou. Ele não te pediu nada em troca. Pediu? Ele não pediu nada. Ele falou, olha, se. Então, se você quiser, você vai ter. Se você seguir, você vai chegar. Generosidade não é receber em troca. Generosidade é simplesmente ser generoso. Generoso porque você quer, generoso porque você ama, generoso porque nós precisamos ser uma igreja generosa. Eu quero orar com você agora. Quero orar pela sua vida, quero orar para que você saia desse sentimento de peso. Para que você se lembre aí de pessoas que você ajudou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu quero orar por você. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que a igreja, ela precisa pregar a palavra de Deus e revelar aquilo que a gente precisa saber. E é isso que eu estou fazendo com você. Você não está aqui mais para viver essa cultura ocidental de toma lá da cá. A partir de agora, todo o peso que estava na sua vida vai sair em nome de Jesus. Pai, eu oro por todas as pessoas que trabalham generosamente por alguém.
Eu oro por aquela pessoa que neste momento está se lembrando de alguém que ela ajudou, alguém que ela cuidou, alguém com quem ela dividiu uma cesta básica, com quem ela dividiu o seu salário, alguém que ela colocou dentro da casa dela, para morar dentro da casa dela, e essa pessoa saiu de lá falando mal, reclamando. Eu oro por essa pessoa que tem um sentimento no coração, porque um dia ela ajudou alguém, porque um dia ela colaborou de alguma forma com alguém, e ela recebeu um tapa na cara de volta. E isso está doendo nessa pessoa, isso está atrapalhando a vida dessa pessoa. Eu oro por essas pessoas, Pai. Eu oro porque eu acredito que através desta palavra o Senhor está dizendo: filho, filha, generosidade é só ser generoso, não é receber nada em troca. Então eu oro, Pai, porque eu creio que neste momento o Senhor está levando conforto para essas vidas. O Senhor está trazendo um tempo novo para essas vidas. O Senhor está tirando esse peso. Querido, relaxa, relaxa. Simplesmente relaxa agora. Faz assim, ó. Deus, eu estou tão leve. Se quiser, escreve aí. Estou tão leve. Estou leve porque agora eu entendi que justiça de Deus é ser generoso. E pronto, acabou. Você está leve porque Deus está com você agora. Pai, entra nessa casa agora. Entra nessa vida agora em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa, Deus. Tira dela esse sentimento. E Deus me mostra aqui claramente alguém que morou na casa de alguém e foi ingrato. Isso vai fazer alguns anos. Isso tem vindo à sua memória nesses dias, tem atrapalhado você nesses dias. E nesse momento, eu oro pela tua vida, para que Deus tire esse peso do seu coração em nome de Jesus. Eu oro por pessoas que vão entrar nesta igreja e vão falar: Deus, o que eu preciso fazer para que esse ministério exploda, cresça, se multiplique? Mas olha, Deus, eu não quero nada em troca, hein? Eu só quero a tua graça e a tua misericórdia. Só isso que eu quero. Pai, eu oro por estas pessoas e te peço para que o Senhor as abençoe, te peço para que o Senhor multiplique graça sobre a vida delas, misericórdia sobre a vida delas, e assim abra o canal do perdão, para que elas, perdoando, sejam perdoadas, e assim elas possam ter generosidade e alegria no coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.